Olá, gente querida. Seguindo o nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje a Romanos capítulo 2. Sem sombra de dúvida, a carta de Paulo aos Romanos é um dos escritos mais importantes da Bíblia. Sei que nem sempre é fácil compreender o que Paulo escreve, mas siga na sua leitura com dedicação e apreço. Ouça as devocionais, onde tentaremos pelo menos tratar algumas coisas brevemente, porque o nosso tempo é bastante curto aqui. Nesta carta, Paulo apresenta o mais puro evangelho, portanto, tudo o que precisamos saber para o nosso dia a dia com Cristo podemos encontrar aqui nesta carta. Coisas extremamente práticas, como por exemplo, o que temos aqui diante de nós hoje no capítulo 2. Na segunda metade do capítulo 1, Paulo tratou da ira de Deus contra a humanidade caída, rebelde, prepotente, desobediente, uma sociedade pervertida, completamente corrompida. Esta é a realidade da humanidade. Diante de acusações tão graves, facilmente suscita reações de oposição ao que Paulo apresenta. Não somente relativo às perversões sexuais que Paulo apresenta aqui, mas de modo geral a os que protestam e dizem, mas espera aí, há muita coisa boa na humanidade. O ser humano é capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas boas. Há muita gente boa por aí, justa, honesta, moralmente ilibada, praticante de boas obras, que ajudam o próximo em necessidade, a gente religiosa, a gente cristã. De fato, muitos procuram viver uma vida reta e temente a Deus. Esforçam-se em cumprir com a lei de Deus e muitos sabem exatamente o que Deus espera de nós, da humanidade, da igreja. Mas Paulo não se deixa enrolar por um discurso religioso, igrejeiro, daqueles que sabem o que Deus demanda de nós, cobram dos outros o que eles mesmos não praticam. Eu leio aqui alguns versos iniciais do capítulo 2, verso 1 e seguintes. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, diz Paulo, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sim, talvez você pense que pode condenar aquelas pessoas que Paulo mencionou lá no capítulo 1, pessoas pervertidas, afundadas em paixões vergonhosas e pecado de toda sorte. Mas o problema grave é que não percebemos mais de onde nós mesmos viemos, quem éramos antes de conhecer o Evangelho libertador em Cristo Jesus. O problema é ser rápido em reconhecer o pecado na vida do outro e a condená-lo por isso e não perceber mais que lá no fundo somos pessoas marcadas pela queda igualmente. Jesus falou deste perigo claramente em Mateus 7, verso 3 a 5. Diz ele: por que você se preocupa com o cisco que está no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode você dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco que está em seu próprio olho? Hipócrita, diz Jesus, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Então, Paulo diz, você que julga e sabe como os outros deveriam viver, mas você mesmo é igual a eles, não tem desculpa. Sendo assim, quando você diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, diz Paulo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E Paulo segue com os seus argumentos no verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Sim, Deus está vendo e Ele, somente Ele é o juiz que julgará a todos indistintamente e o fará de acordo com a verdade e não segundo os nossos critérios e juízos. E Paulo segue dizendo, verso 3, assim, quando você, um simples humano,
julga aquelas pessoas, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Julgar os outros é muita pretensão, mas pois nos arrogamos o direito de fazer algo que só Deus pode fazer e fará, que é julgar. Certamente trata-se de uma atitude hipócrita, como Jesus a identifica. E Paulo segue então questionando no verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Vejam bem, não é o juízo, não é a condenação, as acusações contundentes que conduzem as pessoas ao arrependimento. Muito pelo contrário, muitas vezes afastam a pessoa ainda mais de Deus. Vejam o que Paulo diz aqui, é impressionante, é a bondade de Deus, é o seu amor que está provado em Cristo Jesus que conduz as pessoas ao arrependimento. Nossa tarefa, então, não é meramente apontar o dedo para os outros, acusando-os, culpando-os meramente pelos seus pecados. Não, nossa tarefa é amar o perdido, como Jesus nos amou, e anunciar a eles a maravilhosa bondade de Deus. Façamos isso. Amém.